Olá, meus irmãos, graça e paz. Presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados diletos irmãos, há vários dias que nós estamos estudando o livro de Atos do Apóstolo. Hoje eu quero iniciar o capítulo de número 18. Este capítulo, amados, ele tem 28 versículos. Eu estarei lendo até o versículo 17. Vamos dividir então a mensagem em duas partes. Aqui conta-nos do apóstolo Paulo encontrar-se em Corinto. Versículo 1 diz: Depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. E encontrando com uns judeus, por nome Aquila, natural do Ponto, que pouco antes vieram da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todo judeu saísse de Roma, foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício, com ele morava e junto trabalhavam, pois eram por ofício fabricante de tendas. Ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Como este, porém, se opuseram e proferiram injúrias, sacudindo eles a veste, disse-lhe: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora vou para os gentios. E saindo dali entrou em casa de um homem temente a Deus chamado Tito, justo, cuja casa ficava junto da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor Jesus. Com toda a sua casa, muitos dos coríntios ouviram e cria e eram batizados. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: Não tema, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo, ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Sendo Caio procônsul da Acácia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e levaram ao tribunal, dizendo este: persuade os homens a render culto a Deus de um modo contrário à lei. E quando Paulo estava para abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se de fato houvesse os judeus algum agravo ou crime perverso, com razão eu vos sofreria. Mas se são questões de palavras, de nomes e da vossa lei, disso cuidai-vos mesmo, porque eu não quero ser juiz desta causa. E expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sostênes, chefe da sinagoga, e espancaram diante do tribunal. E Galho não se importava com nenhum dessas coisas. Muito bem, amados, diletos irmãos, com base nesta palavra, eu quero entrar na mensagem de hoje. Esta mensagem, ele nos traz algumas revelações importantes para o nosso estudo de hoje. Esta mensagem está, portanto, baseada do capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 17. Percebemos, amados, que durante o primeiro século da era cristã, a cidade de Corinto foi uma das principais cidades, não somente da Grécia, mas sim uma cidade
importante para o mundo. Gregos e judeus e romanos, juntamente com viajantes de toda a terra, transitava nas ruas intensas da cidade de Coríntio, entregue às atividades, inclusive aos prazeres. Grande centro comercial situado com fácil acesso a todas as partes do Império Romano, era um importante lugar para o estabelecimento de monumento para Deus e a sua verdade. Entre os judeus que havia fixado residência em Coríntio, achava-se Aquila e Priscila, que eram um casal, casados, que se distinguiram posteriormente como sendo o zeloso obreiro de Cristo. Vindo a conhecer o caráter dessa pessoa, Paulo, o apóstolo, ficou com eles. Logo no princípio do seu trabalho, desse ponto de sua viagem, o apóstolo Paulo viu de todos os lados sérios obstáculos ao progresso de sua obra. A cidade estava quase inteiramente entregue à idolatria. Nesta cidade de Coríntio havia adoração para Vênus. Vênus era a divindade favorita, e com a adoração de Vênus estava relacionado muitos rituais, ritos e cerimônias degradantes. Os coríntios tinham se tornado notáveis mesmo entre os pagãos por sua grosseira imoralidade. Parecia que sua preocupação ou cuidado não ia além dos prazeres e passatempo do momento. Em suas pregações do Evangelho em Coríntio, o apóstolo Paulo seguiu um sistema diferente do que assinalara seu trabalho em Atenas. Nesse lugar procurava ele adaptar seu estilo ao caráter de seu auditório. A lógica opuseram a lógica, amados. Responderam a ciência com ciência, a filosofia com filosofia. Portanto, Paulo, quando as pessoas usavam palavras filosóficas com ele também usava palavras filosóficas. Quando as pessoas usavam conhecimento científico, Paulo também usava conhecimento científico. Quando as pessoas usavam as palavras lógica, ele também usava as palavras lógica. Considerando o tempo assim gasto e concluindo que seu ensino em Atenas fora pouco produtivo, decidiu seguir um outro plano de trabalho em Coríntio, nos seus esforços para atrair a atenção dos descuidados e foi diferente, amado. Decidiu evitar discussão, argumentos elaborados e nada se propor a saber entre os coríntios, senão a apresentar a Jesus Cristo, a este crucificado. Estava disposto a pregar-lhe não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Essa mensagem, esse versículo está relatado no livro de 1 Coríntios 2, versos 2 e 4. A mensagem de Paulo, portanto, era demonstrar quem era Cristo, quem era Jesus. Jesus a quem Paulo estava prestes a apresentar perante os gregos em Coríntios, com o Cristo era os judeus de origem humilde, criado em uma cidade de pouca expressão, por ser uma cidade que não tinha sido considerado uma cidade estratégica. Havia
sido rejeitado por sua própria nação, sendo afinal crucificado como sendo um malfeitor. É a esse que o apóstolo Paulo apresentava para os coríntios. Os gregos criam na necessidade do reerguimento da raça humana, mas considerava o estudo da filosofia e da ciência como o único meio de atingir a verdadeira elevação e honra. Poderia Paulo levá-lo a crer que a fé no poder desse obscuro judeus elevaria e enobreceria cada faculdade do ser? Quando você prega para alguém que tem conhecimento de ciência, de filosofia, você deve saber, amado, que você estará enfrentando pessoas que irão dar mais crédito à ciência e à filosofia. Então, quando as pessoas acreditam em ocultismo, você também enfrentará pessoas que serão talvez muito mais sábios do que vocês, pessoas que estão estudando e pesquisando sobre o ocultismo. Então você que é pregador, você deve saber tudo aquilo que se refere ao poder da fé e demonstrar por meio, não de sabedoria humana, mas por meio do poder do Espírito de Deus, que Jesus realmente é o Cristo e o Salvador. Exaltar como Salvador da humanidade aquele que havia encontrado a morte sobre a cruz, poderia naturalmente despertar o ridículo e a oposição. Paulo, o apóstolo, bem sabia como a sua mensagem seria considerada tanto pelos judeus como pelos gregos ou de Coríntios. Nós pregamos a Cristo crucificado, admitiu ele, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1, versículo 23. Então, amados, entre os ouvintes da igreja de Corinto, Paulo pregava Cristo, o crucificado, aquele que foi considerado um escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Entre seus ouvintes havia muitos que ficaram irados com a mensagem que ele estava para proclamar. Na avaliação dos gregos, sua palavra seria absurda, loucura. Ele seria considerado como um débil mental ao tentar mostrar como a cruz poderia ter alguma relação com o reerguimento da raça ou a salvação da humanidade. Os moradores de Coríntios acreditavam somente na ciência, somente na filosofia. E agora vinha alguém lhe pregando que alguém que tinha sido morto na cruz poderia transformar a humanidade, salvar a humanidade. Mas para o apóstolo Paulo, a cruz era o único objeto de supremo interesse. Desde que fora detido em sua carreira de perseguição contra os seguidores do crucificado Nazareno, jamais cessara de dar glória àquele que foi crucificado na cruz, de gloriar na cruz de Cristo. Neste tempo, fora-lhe dado uma revelação do infinito amor de Deus, como revelado na morte de Cristo, e maravilhosa transformação tinha se operado em sua vida, pondo em harmonia com os céus todos os seus planos e propósitos. Desde esse momento tornara-se um novo homem em Cristo. Ele sabia por experiência pessoal que quando um pecador uma vez contempla o amor do Pai, como se vê no sacrifício de seu filho, e se rende à divina influência, tem lugar uma mudança de coração. E desde então, Cristo é tudo na vida desse pecador. Cristo se torna tudo.
Por ocasião da sua conversão, Paulo foi inspirado com um incontido desejo de ajudar seu semelhante a contemplar a Jesus de Nazaré como sendo o Filho de Deus, do Deus vivo, o Todo-Poderoso, poderoso para transformar e para salvar. Desde então a sua vida fora inteiramente dedicada ao esforço para retratar o amor e o poder daquele que foi crucificado. Paulo não media esforço. Seu grande coração de simpatia abrangeu todas as classes. Eu sou devedor, diz ele, tanto dos gregos como dos bárbaros, tanto dos sábios como dos ignorantes. Livro de Romanos 1, verso 14. O amor para com o Senhor da glória, a quem tão implacavelmente perseguira, na pessoa de seu santo, era o princípio que atuava em sua conduta. E o motivo que impelia, se acontecia de o apóstolo afrouxar nesse seu amor no caminho e no dever, um olhar à cruz, é o amor admirável ali revelado. Era o suficiente para fazê-lo cingir os lombos do seu entendimento e impelia-nos na senda da renúncia de si mesmo. Sempre que ele sentia algo que estava prestes a afundar ele novamente nos desejos do pecado, o apóstolo olhava para a cruz de Cristo. Eis o apóstolo pregando na sinagoga de Coríntios, argumentando com os escritos de Moisés e dos profetas, elevando os seus ouvintes até ao advento do prometido Messias. Consideremos, amados, como ele tornou clara a obra do Redentor, como grande sumo sacerdote da humanidade, aquele que, mediante o sacrifício da sua própria vida, fez a expiação pelo pecado, de uma vez por todo, assumiu o seu ministério no santuário celestial. Os ouvintes de Paulo foram levados a compreender que o Messias, por cujo advento havia eles estado a suspirar, tinha já vindo, que a sua morte fora o meio dado por Deus para ser a oferta sacrificial, o sacrifício que Deus fez para salvar a humanidade, e que seu ministério no santuário nos céus era o grande objeto que projetava a sua sombra para o passado e tornava claro o ministério do sacerdócio judaico. O apóstolo Paulo testificou aos judeus que Jesus era o Cristo, baseando-se nas suas escrituras, ou seja, na escritura do Antigo Testamento, mostrou que, de acordo com a profecia universal, a expectativa dos judeus, o Messias seria da linhagem de Abraão e de Davi. Então traçou a descendência de Jesus do patriarca Abraão ao salmista real. Leu o testemunho dos profetas referente ao caráter, à obra do prometido Messias e a maneira como seria recebido o tratado na terra. Mostrou então que todas estas predições tinham sido cumpridas na vida e ministério e morte de Jesus de Nazaré. Paulo mostrou que Cristo tinha vindo para oferecer salvação, antes de tudo, à nação que aguardava a vinda do Messias, como a consumação e a glória da sua existência nacional. Mas essa nação havia rejeitado aquele que lhe teria dado vida e tinha escolhido outro líder cujo reino terminara em morte. Então o apóstolo procurou impressionar seus ouvintes com o fato de que somente o arrependimento poderia salvar
a nação judaica da ruína e revelou-lhe a ignorância do significado dessas passagens, de que principalmente se orgulhava e se gloriavam, de entender profundamente. Então o apóstolo veio recriminando a todos os moradores de Corinto o mundanismo, o amor à posição, o amor ao título, a ostentação e ao seu anormal egoísmo. No poder do Espírito Santo, o apóstolo Paulo relatou a história de sua própria miraculosa conversão e de sua confiança na Escritura do Antigo Testamento, que tão completamente se havia cumprido em Jesus de Nazaré. Suas palavras foram faladas com solene fervor, e seus ouvintes não podiam deixar de compreender que ele amava com todo o coração o Salvador crucificado, que havia ressurgido da morte. Viam que sua mente estava centralizada em Cristo e que toda a sua vida estava unida a esse Senhor e Salvador. Tão expressiva foram as suas palavras, que somente o que estava cheio dos mais amargo ódio contra a religião cristã não se deixaram mover por elas. Mas os judeus de Coríntios fecharam os olhos às provas tão claramente apresentadas pelo apóstolo e recusaram atender ao seu apelo. O mesmo Espírito que os havia levado a rejeitar a Cristo encheu-os de ira e fúria contra o seu servo. Se não houvesse Deus especialmente protegido para que ele pudesse continuar levando a mensagem do Evangelho aos gentios, teriam posto fim à vida do apóstolo Paulo. Mas, resistindo esses judeus, blasfemando ele, o apóstolo sacudiu a veste, sacudiu os seus pés e disse: vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo. Desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Atos 18, verso 7. Sila e Timóteo desceram da Macedônia para ajudar Paulo, e junto trabalharam pelos gentios, buscando levar os gentios a serem libertos do paganismo. Bem como aos judeus, Paulo e seu companheiro pregaram a Cristo como sendo o Salvador da raça caída, evitando o arrazoado, complicado que havia surgido, que o levante que havia surgido contra o mensageiro da cruz. Demoraram-se nos atributos do Criador do mundo, o Supremo Governador, que é o governador do universo, que é o Senhor nosso Deus, o coração inflamado com o amor de Deus e de seus filhos. Eles apelaram aos pagãos para que contemplasse o infinito sacrifício feito em favor dos homens. Sabia que os que tinham por tanto tempo estado tatear nas trevas do paganismo pudesse apenas ver a luz através da cruz, através do Calvário, seria atraído para o Redentor. E eu, quando for levantado da terra, declarou o Senhor Jesus, todos atrairei a mim. João 12, verso 33. O verdadeiro obreiro, amados, que trabalha para Cristo, deve acreditar piamente que a palavra de Deus é real. Os obreiros do Evangelho em Coríntio reconheceram os terríveis perigos que ameaçavam aquele a quem estava trabalhando. E foi com o senso de responsabilidade
que sobre ele repousava, que apresentara a verdade como em Jesus há a salvação. Então, decidido foi que eles, se os judeus não aceitassem o evangelho, eles pregariam para os gentios. A mensagem, ele traz salvação, amado, mas desde que as pessoas aceitem a mensagem da cruz, ele traz vida. Primeiro, as pessoas sentem o cheiro da vida para a própria vida e são libertos da morte para não viver a própria morte. E não apenas em suas palavras, mas em sua vida diária, era um evangelho revelado. Os anjos cooperavam com o apóstolo por meio da graça e poder de Deus. Era visto na conversão de muitos. O próprio Crispo, principal da sinagoga, ele creu no Senhor Jesus, e com toda a sua casa, e muitos dos coríntios ouviram e creram e foram batizados. Isso levantou mais ódio contra os apóstolos. Fizeram com que as pessoas blasfemassem contra o Evangelho, contra o nome de Jesus. Tornaram-se cego, cheio de ódio. Nenhuma palavra era bastante para tirar o ódio do coração dessas pessoas. Eles blasfemaram. Não puderam negar que Cristo havia operado milagres, mas declarava que ele os realizava pelo poder de Satanás. E ousadamente afirmaram que as maravilhas, que as obras operadas por meio dos apóstolos também eram dos próprios inimigos de Deus. Tentaram matar o apóstolo, embora Paulo tivesse tido certa medida de êxito em Coríntios. A impiedade que viu e ouviu naquela corrupta cidade quase o desanimou. A depravação que testemunhou entre os gentios e desde o insulto recebido dos judeus produziram-lhe grande angústia de espírito. Duvidou da sabedoria de procurar estabelecer uma igreja com o material que ali se encontrava. Como estivesse planejando deixar a cidade para ir em um campo mais promissor, buscando fervorosamente compreender o seu dever. Em oração, orando a Deus, o Senhor lhe apareceu em visão e disse: não temas, mas fala, e não cede, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Atos do Apóstolo, versículo 9 e 10. Amados, você que é pregador da palavra, se você está desanimando, se você está prestes a fraquejar, se você está prestes a desistir, não fraqueje, amado, porque o Senhor está falando contigo nesse dia de hoje, através dessa mensagem. Não tema, mas fala, não te cales, porque eu sou contigo, ninguém te lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muitas pessoas ainda para salvar. É isso que Deus está falando por meio desse estudo bíblico que estou trazendo. Trabalhe assim, mesmo que você sinta fraqueza, mesmo que você sinta temor, mesmo que você fique em grande tremor. Foi isso que ocorreu com o apóstolo. Ele diz, trabalhava assim em fraqueza, em temor e em grande tremor. 1 Coríntios 2, verso 3. Ele tremia ao pensamento de que seus ensinos pudessem revelar mais o humano do que o divino. Falamos sabedoria entre os perfeitos, declarou o apóstolo Paulo. Não, porém, a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se equivale, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século, para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória.
Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração dos homens, são o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus, porque os homens sabem as coisas dos homens, senão, mas somente o Espírito, ele sonda o coração de Deus e revela aos corações do homem. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, a quais também falamos, não com palavras da sabedoria humana, mas com a palavra do Espírito Santo, pois o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2, verso 6 a 13. Então, amados, é assim que Paulo trabalhou, trazendo a palavra de Deus, levando revelação divina para os irmãos que estavam na igreja de Corinto, aqueles que, mesmo não aceitando a palavra da cruz, mas que depois levou algumas pessoas a crerem no evangelho da salvação, salvando famílias que necessitavam ser salvas. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amém e amém.